está sendo considerado na Espanha a melhor contratação da janela de inverno do futebol espanhol. 20 jogos do Antony pelo Betis, 7 gols, 4 assistências, é um jogador completamente diferente e ele ajudou a transformar o Betis também, que de janeiro pra cá... É uma parada bizarra, cara. Foi ele vestir outras cores, vestir outra camisa, ir pra outro país ali 2 horas de distância ou nem isso. No espaço de 4 jogos, o Antony saiu de alguém que estava buscando recuperar a carreira, que afundou completamente no Manchester United. Ligar no Footplay, informação rápida no campo, na resenha. Fala aí, rapaziada, beleza? Pouca gente tá falando sobre isso, mas o Antony, muitos acreditam que o Antony é um jogador superestimado desde quando ele saiu do Ajax, né? Foi vendido pro Manchester City e agora ele tá no Real Betis, fazendo uma boa temporada no Real Betis, ele tá emprestado, né? Mas assim, ele é um jogador superestimado, ele virou um pouco meio de chacota e na minha opinião, eu acho que ele é um jogador que joga bem, ele tá conseguindo fazer o que muitos jogadores não conseguiram fazer, que é sair da crise, sair da má fase. É muito interessante como ele dá a volta por cima, mas eu acho interessante porque poucas pessoas estão falando sobre isso e a gente tem que falar, tem que exaltar o jogador, os erros e os acertos, porque ele é um jogador que está se destacando bastante lá no Betis, lá na La Liga, e é o futuro da seleção brasileira. Se a gente está falando de uma seleção brasileira forte, com bons jogadores, ela passa pelo Antony também, então é legal a gente entender e trazer isso pro canal, beleza? Antes disso, se inscreva no canal, ativa o sininho, todo dia eu tô trazendo um vídeo novo por aqui, beleza? Então se você não é inscrito, confere aqui embaixo, você já me ajuda pra caramba. Bora pro vídeo. O Antony fez um golaço, mais um golaço. É incrível como o Antony não só faz gols, mas faz gols muito bonitos. No finalzinho do jogo, 20 jogos do Antony pelo Betis, 7 gols, 4 assistências. É um jogador completamente diferente e ele ajudou a transformar o Betis também, que de janeiro pra cá melhorou muito. É um muito bom time o Betis. E o Antony faz parte dessa transformação do time, faz uma parte muito importante dessa transformação do time do Betis. Está 1 ponto atrás do Villarreal. Uma disputa aí do 5º contra o 6º lugar. La Liga vai ter 5 vagas na próxima Liga dos Campeões. Faltando 4 rodadas, 1 ponto entre essas duas equipes. Não dá para dizer quem é que vai se dar melhor aí para conseguir a última vaga da Liga dos Campeões. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao praticamente já garantidos. E esses dois brigando pela última vaga. Golaço do Antony. E muito bom jogo mais uma vez do Joel Gomes, goleiro do Espanhol de Barcelona, que é talvez o melhor goleiro da primeira divisão esse ano e um dos melhores goleiros da Europa. Muito lado B eu sei, mas procurem as defesas do Joel, né? O Antony está sendo considerado na Espanha a melhor contratação da janela de inverno do futebol espanhol. Chegou emprestado no Betis, vindo do Manchester United, 4 jogos. Nos 3 de La Liga ele foi eleito o melhor em campo, 4 gols marcados. Em 4, Então golaço esse aí, né? O último Nossa foi senhora. Golaço, exatamente. Eleito melhor em campo, vamos dizer, em 3 dos 4 jogos. E tá sendo muito importante pro Betis conseguir se manter na disputa do que tem pela frente, né? Que é tentar entrar em competições europeias dentro do Campeonato Espanhol e tá vivo na Conference League. Aí a comparação dos números do Antony com o United e com o Betis. 96 jogos com o United, 12 gols, 5 assistências, 17 participações em gol, média de 56 minutos por jogo. No Betis, 4 jogos, 3 gols, 1 assistência, participou de 4 gols em 4 jogos e tem uma média de 77 minutos em campo. Assim, além da piada dele ter saído do cemitério de jogadores, que é o Manchester United, etc e tal, é mais um que prova a regra, tem uma questão de ser muito bom ver o Antony respirando ares muito menos tóxicos, né? Você vê o Antony muito mais feliz desde aquele material de apresentação dele chegando no Betis e ele começa a fazer o primeiro gol. O primeiro gol dele é um gol de uma celebração de alívio e esse agora é a celebração de alguém confiante. Em 4 jogos. No espaço de 4 jogos, o Antony saiu de alguém que estava buscando recuperar a carreira, que afundou completamente no Manchester United. E pelo que você diz, é uma terceira versão. Não é nem o Antony do Manchester United, que bom, e não é nem aquele Antony do Ajax, que era muito driblador, né? É um Antony que tem que ter uma responsabilidade com a posse, num time que não domina tantos jogos como o Ajax na Holanda, mas também não é um time de tanta transição como o Manchester United tenta ser na Inglaterra. Ele com o Ten Hag não deu certo jogando nas pontas, e ele com o Ruben Amorim não tinha posição.
Então, fez muito bem pro Antony sair do Manchester United. Uma barbaridade o que está jogando Antony com a camisa do Real Betis nos seus primeiros 4 jogos. É uma parada bizarra, cara. Foi ele vestir outras cores, vestir outra camisa, ir pra outro país ali 2 horas de distância, ou nem isso. E o cara tá jogando um absurdo, cara. O que ele fez hoje na partida do Real Betis contra o Getafe é algo de louco. Fora de casa pra definir a vitória da equipe do Real Betis. Olha só onde é que começou a jogada do contragolpe do Antony. Ligou o turbo e ninguém segurou. Foi drible da vaca, contornou pro meio e achou o Isco perfeitamente. Ele agradeceu ali o companheiro pela assistência. O Antony já tinha feito um belíssimo gol de canhota no último jogo no Campeonato Espanhol. No penúltimo jogo em que entrou em campo, um golaço de fora da área na Conference League. E estamos falando de um cara que só precisava mesmo de confiança. 4 jogos e 5 participações diretas a gol. 2 gols, 3 assistências. E com toda a confiança do mundo, cara, metendo chapéuzinho. Isso diz muito sobre o United e como ele contamina às vezes o potencial de alguns jogadores. E diz muito sobre o aspecto da confiança. A memória do torcedor é muito baseada por aquilo que ele tá vendo há 2, 3 semanas. E aí nessa pintaram o Antony como bagre, horroroso, tudo mais. Ele realmente estava mal. Mas é aquilo, cara. Quando a confiança tá em dia, o futebol volta. Você não desaprende a jogar. Já diria Renato Gaúcho. Bom, rapaziada, é isso. Gosto bastante do Antony, gosto do futebol dele. Eu já gostava desde o Ajax, né? Eu não acompanhei tanto no São Paulo, mas no Ajax já acompanhei mais, né? Aqueles jogos marcantes que eles fizeram com o Tottenham, aquela virada muito boa com o Real Madrid. Também deu uma decaída sim no Manchester United, até porque o Manchester United ele acaba sendo um cemitério para jogador, né? Mas ele tá conseguindo dar a volta por cima, cara. Muito legal isso dele tá no Real Betis, tá contribuindo, fazendo gol, tá correndo, tá jogando, tá dando passe. É muito legal, é muito importante isso. E é aquilo que eu falei no começo. Muitos jogadores não conseguem essa virada porque, sei lá, a cabeça, a qualidade do jogador, é muito difícil você cair e se levantar. O Antony é um jogador que ele caiu e tá se levantando cada vez mais. O próprio exemplo lá no Real Betis é o próprio Vitor Roque, que ele foi vendido para a Europa como uma estrela, como um bom jogador, foi pro Barcelona, foi descartado, foi pro Real Betis, não deu certo, tá tentando agora se levantar no Palmeiras. Então, tipo assim, o que o Antony tá fazendo, muitos jogadores que saíram daqui ou que jogam aqui não conseguiriam ou não fizeram. O próprio exemplo é o Gabigol. O Gabigol não deu certo na Europa. E como é que podemos dizer isso? O Endrick tem caminhado pelo mesmo caminho, embora seja uma estrela, jogue bastante, não tá tendo oportunidades, tá num time que dificilmente ele vai ter mais oportunidades do que ele espera, até porque a posição dele é bem concorrida. Então o Endrick pode ser um jogador que não vai conseguir ter esse mesmo êxito, esse mesmo sucesso que o Antony tá conseguindo. É muito interessante, é muito legal isso, e essas são histórias muito legais da gente acompanhar, porque esse, como eu falei no início, é o futuro da seleção brasileira. Então dá pra ficar de olho nesse cara, porque eu acho que ele ainda vai surpreender bastante, beleza? Essa é a minha opinião, quero saber a sua, deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Ela seu chão, caquezinha